Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, no dia 9 de fevereiro, terça-feira da quinta semana do tempo comum, a liturgia da palavra nos convidava a escutar um trecho do Salmo 8. E, de modo concreto, nos ofereciam essas palavras tão bonitas que vale a pena repetir agora. Dizia no versículo 5º do Salmo 8, perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? E segue o texto no versículo 6, pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. O Salmo 8 quase que representa a admiração diante do fato de que Deus colocou o homem no centro da criação e que o criou à sua imagem e semelhança, como, aliás, tratava a primeira leitura de hoje, do livro do Gênesis, aonde vimos a continuação daquilo que ontem, na liturgia da palavra, nos era proposto, que era o início do livro do Gênesis, que começava, vale a pena lembrar aqui também, no princípio Deus criou o céu e a terra. E a partir daí o texto nos ia colocando, de uma forma simbólica, em cada dia da semana, as ações criadoras de Deus, com uma espécie de gradualidade qualitativa, ou seja, a cada dia Deus ia criando algo de importância maior. E hoje, nessa terça-feira, o relato do livro do Gênesis nos oferecia o ponto culminante da obra da criação, que é quando Deus cria o homem e a mulher. E diz o texto que os criou à sua imagem e semelhança. E ao contrário do que observamos nos outros dias e nas outras obras que Deus fez, em que o texto afirmava que ao vê-las, Deus disse que era tudo bom, ao criar o homem, Deus diz que era muito bom. Isso já nos serve, queridos irmãos, queridas irmãs, para que dispersemos todas essas ideologias contemporâneas que querem colocar o homem como uma espécie de inimigo da natureza, quase como para defender a natureza, para defender o ecossistema, é preciso eliminar o homem. Isso é absurdo. Isso contraria diretamente a Sagrada Escritura. Não estou dizendo aqui que o homem, muitas vezes, não seja responsável pela degradação da natureza. Mas isso não significa que não esteja nos planos de Deus que o homem seja o centro da criação. É mais bem o contrário. Justamente porque o homem é o centro da criação, a corrupção do homem tem reflexos na natureza, ou seja, o homem corrompido corrompe a natureza. Mas também o contrário, e essa nossa missão como os cristãos, é verdadeiro. Ou seja, o homem redimido, o homem que é transformado pela graça, redime a criação, transforma a criação para que corresponda sempre mais àquilo que Deus deseja. Por outro lado, queridos irmãos, queridas irmãs, quando escutamos essas palavras do Salmo 8, Senhor, o que é o homem para dele cuidardes com tanto carinho? Que pessimismo pode permanecer na vida de um homem, de uma mulher de fé, diante de uma afirmação como essa? Como é que eu posso ser pessimista? Como eu posso achar que a minha vida tudo dá errado? Que na minha vida tudo é um desastre? É impossível. Isso não significa, é óbvio, que na minha vida não tenha momentos de dificuldade, momentos de dor, que não deva enfrentar desafios. Porém, essa afirmação, como tantas outras, aliás, da Sagrada Escritura, em que vemos que Deus ama o homem e amou tanto o homem, como o Novo Testamento vai nos ensinar, que enviou o seu próprio Filho, que ele mesmo se fez homem, que diante disso, todo sofrimento, toda dor, toda dificuldade, nós compreendemos que, de uma forma misteriosa, fazem parte dos desígnios de Deus. Desígnio este que é um desígnio de amor.
Deus nos ama, Deus nos trata com carinho. E, embora agora eu possa não compreender aquilo que de ruim eu estou experimentando na minha vida, eu posso ter a convicção de que tudo concorre para o meu bem. Por outro lado, no evangelho de hoje, que era um trecho da narração de São Marcos, no capítulo 7, nós vimos como Jesus criticava aos fariseus e aos mestres da lei. E o fazia justamente porque eles, longe de reconhecer esse amor de Deus, esse desígnio de Deus que quer a felicidade, a plenitude do homem, o que faziam era escravizar, em primeiro lugar, a si mesmos, mas também os demais, com uma série de normas, de práticas que, longe de aproximar de Deus, o que fazia era o contrário, era afastar de Deus. E de modo concreto, isso deve nos levar a refletir sobre a nossa prática religiosa. Às vezes nós podemos ter a tentação, como aqueles fariseus e mestres da lei, de achar que o amor de Deus na nossa vida, ou seja, a experiência na minha vida do amor de Deus, é o fruto, de todas as práticas religiosas que eu procuro cumprir no meu dia a dia. E não é verdade. É o contrário. A minha prática religiosa deve ser fruto da experiência gratuita, incondicional do amor que Deus tem por mim. Por outro lado, nós devemos sempre estar muito atentos para não cair numa rigidez, numa prática religiosa fechada, que nada mais é do que o fruto de duas perversões na nossa vida. Em primeiro lugar, o do orgulho, de achar que cumprindo, realizando muitas ações de caráter religioso, eu sou melhor do que os outros, eu me torno como mais santo, mais puro, superior. E nada mais contrário à mensagem, sobretudo, do Evangelho de Jesus. Por outro lado, um outro caminho insidioso dessa rigidez é aquela de usar algumas práticas para justificar o que está errado, que é o que Jesus fala, por exemplo, ao afirmar que, embora a lei de Deus dissesse que é preciso honrar pai e mãe, que é um dos mandamentos da lei de Deus, aqueles homens do tempo de Jesus encontravam subterfúgios para não cumprir com esse mandamento. E às vezes a vida de fé, não da fé verdadeira, mas dessa prática que no fundo nos corrompe, leva-nos a isso, a encontrar subterfúgios e não viver daquilo que é a simplicidade de uma fé sincera de quem se sabe amado por Deus, desse Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, esse Deus que nos cuida de tanto carinho. Assim sendo, queridos irmãos, queridas irmãs, que possa a bênção do Senhor sempre confirmar em nossas vidas esse amor incondicional que o nosso Pai dos céus tem por cada um de nós. E que a bênção dele desça sobre cada um de vocês e as suas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.